Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio o coordenador regional do Partido Novo, o Dadá Westphal, que também é pré-candidato à Prefeitura de Chapecó, para falar sobre o cenário político na região, além de outros assuntos. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Dadá, em primeiro lugar, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Gabriel, muito obrigado. Eu sempre fico muito honrado em poder defender ideias que eu acredito muito que são as ideias de liberalismo, ideias de liberdade, poder mostrar para as pessoas coisas que realmente eu acredito e que deram certo ao redor do mundo e que eu gostaria muito de trazer isso para o Brasil, fazer esse tipo de trabalho em Chapecó e melhorar a vida das pessoas. Dadá, para começarmos esta entrevista, recentemente, há cerca de 2 semanas atrás, o Partido Novo anunciou a sua pré-candidatura a prefeito de Chapecó, uma das primeiras, considerando aí a organização partidária dos diferentes partidos em Chapecó. Antes de nós conversarmos sobre o porquê tu decidiu então se lançar pré-candidato a prefeito, gostaria que tu contasse para nossa audiência do Diário do Iguaçu quem que é o Dadá Westphal. Vamos lá, eu sou advogado, eu sou nascido em Joaçaba, eu estava morando até então em São Paulo, trabalhando no Instituto Libertas, que é a fundação do Partido Novo, treinando candidatos por todo o Brasil, justamente para o pleito de 2024. Eu fui secretário de administração, antes fui assessor jurídico em município, e eu já participo do movimento liberal, libertário, que estuda medidas de liberdade desde 2014. Já flerto com as ideias desde antes, 2009, 2010, mas em 2014 eu comecei a estudar. E eu, ao estudar, percebi que o Brasil está dando errado, está cada vez caminhando mais para o precipício e os nossos políticos acabam empurrando a gente, acelerando o processo de quebra de problema e transformando o Brasil cada vez mais num país mais pobre. Então, justamente nesse sentido, eu comecei a me envolver com política. Eu participei voluntariamente da eleição de 2014, auxiliando Bruno Souza. Em 2020, eu auxiliei voluntariamente candidatos em Florianópolis e outras cidades pelo Novo. Em 2022, eu fui candidato a deputado estadual. Eu hoje sou suplente de deputado estadual e fiz a maior votação entre as regiões serrana, entre a região meio-oeste e oeste. E justamente por essa adesão das pessoas às nossas ideias que eu percebi que nós deveríamos continuar o trabalho. Tem uma frase que diz, se não nós quem, se não agora quando? A mudança que a gente quer não vai vir pelos políticos que a gente tem. Tu participou então de campanhas, candidato a deputado estadual, coordenador do partido na região oeste e agora por que decidiu ser pré-candidato a prefeito de Chapecó? Vamos lá, Chapecó. Ela é a nossa principal cidade na região, a nossa capital do oeste. O que acontece em Chapecó irradia para todas as outras cidades. E eu já tinha planos desde que eu voltei de São Paulo, eu conversava com a minha sócia que eu queria trazer o escritório para Chapecó para poder trabalhar. As oportunidades aqui são diferentes, a visibilidade para o meu escritório seria diferente. Então a gente já fez esse movimento em dezembro. E os meus amigos de Chapecó, grande parte deles já eram do Partido Novo e eles me pediam ajuda. Dadá, faz uma palestra, Dadá, apresenta um novo, vamos falar sobre liberdade, sobre liberalismo, vamos mostrar que o comunismo mata gente pra caramba. Vamos fazer esses trabalhos? Vamos. Sempre fui parceiro, nunca cobrei nada para fazer isso, eu gosto de falar sobre isso. E a coisa foi evoluindo naturalmente, de que ter uma eleição para majoritária em Chapecó, isso traria também novos frutos, novas possibilidades para o Partido Novo e para quem gosta do movimento liberal. Então nós já estávamos trabalhando uma chapa de vereadores, eu estava ajudando já nesse trabalho e naturalmente a coisa foi caminhando para que existisse uma eleição na majoritária. Quando me fizeram o convite, eu fiquei um pouco preocupado, pensei, é uma eleição diferente, nunca participei na majoritária, mas eu entendo que eu tenho boas ideias que eu posso apresentar para a população, eu tenho bons exemplos dentro do Partido Novo de executiva. Joinville, por exemplo, com 92% de aprovação, um município que já era desenvolvido e continua desenvolvendo ainda mais rápido, graças ao trabalho e à gestão eficiente do Adriano do Novo. O Romeu Zema, que pegou Minas Gerais absolutamente quebrada e conseguiu melhorar a situação do mineiro. Então, se nós temos cases de sucesso, se nós temos boas ideias, projetos
projetos que funcionam, por que não trazer isso para Chapecó, que é a nossa principal cidade, e conseguir melhorar o oeste, trazer essas ideias para todo o oeste de Santa Catarina. Então, essa é a ideia. Dadá, quando foi anunciado o seu nome como pré-candidato a prefeito de Chapecó, percebeu-se, né, comentários, principalmente nas redes sociais, em relação à questão de tu ser de fora de Chapecó, né? Como tu mencionou, tu é natural de Joaçaba. Como convencer, então, essas pessoas que tu é capaz de desenvolver um bom trabalho e como que tu lida com essa, digamos, desconfiança, né, das pessoas, claro, considerando também que tu ainda é desconhecido, né, tá apresentando ainda no início, né, da apresentação das suas ideias, dos seus princípios aqui no município. Legal. Eu fico feliz que a população desconfie de um político. Nunca confio num político, nunca confio no governo. Não existe café grátis. Então eu acho que as pessoas elas devem realmente estudar as minhas ideias. Mas o que eu peço para elas é que não se apeguem só no mensageiro, e sim na mensagem. Até porque um dos lemas do Partido Novo é que não existe salvador da pátria. O Dadá não quer trabalhar Chapecó sozinho. Não existe um rei, um monarca que vai vir aqui simplesmente ditar tudo como é que vai funcionar. Não. Nós temos já uma boa equipe na nossa executiva, gente que faz 80 anos que mora em Chapecó, conhece até os cachorros, e a gente não quer entrar numa prefeitura simplesmente para sair ditando o que deve acontecer. Nós temos pré-candidatos a vereadores e peço que, se puderem, estudem esses pré-candidatos, são pessoas muito boas em cada bairro. A gente tem pessoas que conhecem Chapecó de cabo a rabo, que vão integrar essa administração. Pessoas que podem auxiliar e muito, e vão auxiliar com boas ideias, bons projetos. Então, o gestor, eu enquanto pré-candidato, e meu interesse de ser o executivo de Chapecó, é justamente para poder organizar essas boas ideias que diversas pessoas trazem, com boas práticas de gestão, volto a dizer, como em Joinville, por exemplo, como em Ascurra, com o nosso prefeito também no Novo, como em Minas Gerais, com o nosso governador, e mostrar que é possível fazer isso em Chapecó, com o apoio de diversas outras pessoas. Ninguém administra sozinho. Um marido não administra uma casa sem a mulher, uma esposa não administra a casa sem o marido, as pessoas não administram empresas sozinhos. Conforme a empresa cresce, precisa de ajuda, precisa de colaboradores engajados, e na política não é diferente. A gente precisa ter essa visão profissional, a gente precisa ter mais profissionais na política e menos políticos profissionais. Tu falou nessa questão do conhecimento da mensagem, né, que o partido e os pré-candidatos querem demonstrar. Como que está a organização, além da majoritária, né, a preparação da sua pré-candidatura, mas também da nominata de pré-candidatos ao Legislativo, e também queria que tu falasse um pouco quais serão os princípios e as principais bandeiras defendidas pelo partido nas eleições para automaticamente fazer com que o público conheça melhor, né, as propostas da sigla. Legal. A câmera que pega aqui, né? Que nem o Pikachu, foca em mim. O Brasil tem uma mania, eu sempre falo isso, de olhar para os Estados Unidos e copiar a Venezuela. Isso não vai funcionar. A gente quer ser rico e faz coisas de país pobre. Toda vez que você aceita que um político tire algo de alguém para dar para você, e você dá poder para esse político fazer isso, em algum momento esse político vai ter poder para tirar algo de você e dar para outra pessoa. Quando você acredita em algo e quer que um político force isso em outras pessoas, em algum momento outras pessoas vão forçar algo em cima de você. Não existe nenhum país no mundo que se desenvolveu, Gabriel, através só do Estado. O Estado é um péssimo gestor. O Estado é um péssimo vetor de desenvolvimento. O que deixa um país rico, e o que a gente acredita, é que o indivíduo é o único agente de mudança. O indivíduo é que gera riqueza. Uma prefeitura, com todo o respeito, não gera bosta nenhuma. Ela só tira dinheiro das pessoas. E a gente atrapalha as pessoas que estão querendo desenvolver, querendo melhorar a própria vida, querendo trabalhar, querendo empreender. O Brasil é um lugar muito difícil. Ambiente hostil ao empreendedorismo. Pior carga tributária, pior legislação trabalhista, com maiores burocracias. Isso não dá certo. Isso é papel da Venezuela. Isso acontece em Cuba. Isso acontece na Rússia. E eu não quero isso para o Brasil. Eu quero poder olhar para países como Estados Unidos, como a Austrália, quero poder olhar para países como Nova Zelândia e ter uma qualidade de vida igual a deles.
Eu tenho uma filha de 4 anos e eu não quero um futuro para ela dentro de uma ditadura, com censura, com carga tributária alta, com políticos com diversos privilégios, como o Lula, que tem o Aero-Lula gastando 14 milhões de reais para ter internet, com a Janja comprando móveis. Pelo amor de Deus! A gente gasta mais com os nossos políticos do que a Inglaterra com os monarcas deles. Não faz sentido. E é nesse sentido que o Novo aparece querendo mostrar para as pessoas que o político não é rei. E a gente não pode tratar empreendedor como bandido. Então, nós temos que tirar poder de político, tirar dinheiro da mão do político e deixar esse dinheiro do pagador de impostos no bolso do pagador de impostos. É assim que país rico faz. Então, o liberalismo, a liberdade econômica, ela é fatal. Se você digitar no Google, eu peço que vocês façam isso, digitem no Google, mapa da liberdade econômica, vocês vão perceber que todos os países onde existe liberdade econômica, onde é fácil fazer negócio, onde é fácil empreender, as pessoas são ricas. Eu quero isso para o Brasil, eu quero isso para Chapecó, eu quero isso para mim. E é justamente por isso que eu faço esse movimento, eu continuo trabalhando como advogado e estou fazendo pré-campanha para mostrar para as pessoas que é possível viver num país melhor, num Brasil melhor e não num outro país. E para isso a gente precisa de liberdade econômica, precisa tirar dinheiro da mão dos políticos, tirar poder dos políticos e devolver para o cidadão. Dadá, considerando ainda o contexto eleitoral das eleições municipais de outubro, considerando que teremos aí um cenário se desenhando para reeleição, né, na pré-candidatura, né, atualmente, do atual prefeito João Rodrigues. Também temos sempre uma frente de esquerda, né, que também conquista um número considerável de votos historicamente aqui em Chapecó, além de outros candidatos conhecidos de Chapecó e região. Como que está a expectativa, então, para enfrentar esse desafio, considerando que vai ser uma eleição dura, né? Vamos lá. Eu fico feliz de poder apresentar as ideias. Algumas pessoas não gostam que a gente fale sobre coisas diferentes. Sobre esse cenário, a esquerda não funciona. Eu preciso deixar isso muito claro. Nenhum lugar no mundo onde foram aplicadas as ideias de esquerda, as pessoas só são pobres, morrem de fome. O comunismo matou mais do que regimes absolutamente podres como o fascismo e nazismo mataram menos do que o comunismo. Olhando a fome de Mao Tse Tung, as questões envolvendo a Ucrânia. Então, a esquerda não funciona. Infelizmente, existem alguns românticos que defendem isso, mas é só inocência. Para alguns talvez seja mau caratismo, mas quem defende a esquerda realmente não aprendeu com a história, porque os fatos e evidências mostram que a esquerda não funciona. Quanto ao João Rodrigues, eu entendo, até eu falo brincando, eu não conheço ele pessoalmente, se ele quiser me pagar uma cerveja eu topo, ou então cada um paga a sua, já que não existe cerveja grátis. Mas eu entendo, eu acredito que a gente tenha ideias muito parecidas. Talvez a nossa divergência seja como a execução, como chegar nessas ideias, nessas intenções. Porque eu acredito que não precisamos de um Estado forte. Eu acredito que não seja através de um político muito poderoso que a gente vai chegar nesse grau de desenvolvimento. Eu acredito em tirar poder dessas pessoas e dar para o cidadão, para o indivíduo, para que a pessoa empreenda e naturalmente as coisas aconteçam, como acontece em países ricos. Então, a nossa proposta é justamente trazer essas novas ideias de como chegar em resultados que muitas pessoas querem, mas não conseguem chegar por causa da ferramenta errada, que é o Estado, que é o político. E eu quero apresentar essa nova ferramenta, que é o indivíduo e o livre mercado. Então, Chapecó, existem muitas possibilidades em Chapecó no que tange a saneamento básico, no que tange a escola, ao ensino fundamental, os primeiros anos iniciais, 9º ano. A gente tem que olhar para os resultados de IDEB, olhar para os resultados do Brasil no PISA, por exemplo, e perceber que a gente está nas últimas colocações. As nossas crianças, perdoa a palavra, mas são burras. Crianças burras saem do colégio sem perspectiva de trabalho, sem possibilidades. Eles não conseguem ser um bom profissional. Isso leva elas para a criminalidade, leva elas a uma descrença no futuro. Então a gente tem que olhar, e minha intenção é olhar com muito carinho para a educação básica, fazer parcerias público-privadas com o governo do estado. Comentei ontem também, a EFAP, por exemplo, tem uma escola de ensino médio, uma.
Você está deixando esse jovem totalmente desamparado. Alguns têm que andar muito para poder estudar, muitos desistem de estudar, muitos estudam de qualquer jeito porque chegam cansados, desmotivados. Pô, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. A gente precisa dar a base. A minha preocupação e a preocupação do Partido Novo não é o ensino superior. Não é. Porque não adianta, o Brasil é o local onde o filho do rico ele faz federal e o filho do pobre faz financiamento para pagar a faculdade. Isso está errado. Isso está errado. A gente tem que dar base para as pessoas, base para as crianças. 40%, Gabriel, das nossas crianças até 7 anos são analfabetas. As crianças aqui em Chapecó, no 9º ano, elas estão chegando, apenas 25% têm conhecimento aceitável em matemática. Que tipo de profissional a gente está formando? Qual que é o futuro dessa criança? Esse deve ser o nosso olhar. Esse deve ser o nosso olhar. 40% só de Chapecó tem tratamento de esgoto. Ah, mas isso não é responsabilidade. É responsabilidade do Estado. Para mim não interessa se a esfera é municipal, estadual, federal. Se você não pode agir constitucionalmente, diretamente naquele problema, enche o saco até resolver. Porque a população paga 40% de tributo, de imposto sobre o que ela ganha para não ter serviço. É por isso que eu digo, imposto, na minha ótica, é roubo. Ou no mínimo estelionato, porque o político vem, faz diversas promessas, não cumpre elas, mas pega o dinheiro para ele, ou seja, mediante fraude ele fica mais rico. É estelionato. E como diversas pessoas se agrupam para fazer esse tipo de situação, eles são uma quadrilha. Então a gente tem que abrir os olhos para isso, tirar poder da quadrilha. Entende? Porque a gente não está entregando o serviço que está sendo prometido. Isso é um problema muito sério, muito grave. As pessoas estão cansadas de pagar imposto e não terem o serviço. Então, já que o Estado não vai dar o serviço, que pelo menos deixa a iniciativa privada fazer isso. Como o marco do saneamento, que foi maravilhoso. Deixa o investimento privado participar. A escola privada, ela tem melhores resultados que a pública. Por mais que os professores sejam os mesmos. Muito professor trabalha na rede pública e na privada. Meu problema não é com o professor. Meu problema é com o gestor. Ah, o enfermeiro e o médico da rede pública também trabalham no privado. Meu problema não é com o médico e o enfermeiro, é com o gestor. Então a gente tem que tirar um pouquinho o gestor ruim, incompetente, ineficiente, que é o político e o Estado, e deixar a mágica acontecer. Para fecharmos esta entrevista, considerando ainda a organização partidária, o Novo está aberto ao diálogo com os demais partidos aqui do município para compor nas eleições de 2024, ou vai ser chapa pura mesmo? Como que está o processo de organização, então? Há algum partido que vocês têm mais afinidade? Como que está, então, o processo de diálogo? Legal. O Novo é totalmente aberto a qualquer pessoa que esteja disposta a conversar projetos e que sejam alinhados com as nossas ideias de indivíduo maior do que o Estado, de que não existe salvador da pátria, que a gente precisa de livre mercado. Então a gente é muito aberto a construir junto nesse sentido. É muito difícil qualquer tipo de conversa com partidos de esquerda, porque eles defendem coisas que não funcionam. Então para nós é complicado conversar, e tem muita gente que defende o Lula, e para mim o cara defender o Lula, ele perdeu toda e qualquer razão, ele perdeu a racionalidade. Então a gente sim está disposto a conversar, a gente não tem nada fechado com ninguém. Normalmente o Novo vai de chapa pura porque algumas pessoas, alguns partidos, eles querem negociar cargos, a gente não faz isso, a gente não topa ter um policial militar na Secretaria de Saúde, a gente não topa ter uma pessoa sem estudo na Secretaria de Desenvolvimento, por exemplo, ou de Educação, tanto faz. A gente não gosta de ter pessoas pouco técnicas, só cupinchas políticos, assumindo cargos de diretoria ou de secretaria. Então, pessoas que estejam dispostas a conversar nesse sentido, volto a falar, profissionalizando a política e com menos políticos profissionais, o Novo com certeza está aberto ao diálogo para construir junto, e na Câmara, inclusive, indiferente de quem vença a majoritária, os vereadores que vierem a ser eleitos pelo Novo, eles vão sempre votar a favor de bons projetos, indiferente de quem proponha. Então, se for um projeto para redução de impostos, pode ser até o Lula que ofereça, mas sendo um projeto bom, a gente vai votar a favor. Volto a dizer que peço que quem estiver ouvindo essa entrevista, assistindo, dê esse voto de confiança, não olhe só o mensageiro, olhe qual a mensagem. Olhe qual a mensagem. E o nosso vereador, e a gente já faz isso ao redor do Brasil, o nosso vereador não olha exclusivamente quem propôs, isso é irrelevante. A gente tem que olhar o que é bom para o Brasil. E os projetos bons, a gente vota a favor mesmo que seja o PT, que é um partido ruim, que tenha proposto. Dadá, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e ficamos no aguardo
das novidades da organização partidária para as eleições e também da futura campanha do Partido Novo. Legal, eu agradeço muito, fico muito honrado de poder falar sobre coisas que eu acredito, eu sempre reitero isso, porque para mim é motivo de muito orgulho, de muita felicidade defender ideias de liberdade. Peço para as pessoas que olhem os nossos pré-candidatos a vereador, são pessoas muito boas, pessoas que têm boas ideias e que certamente podem contribuir muito para Chapecó, além da nossa chapa da majoritária, que vai aparecer completa daqui a algum tempo. E finalizo dizendo que não existe café grátis. Não confie cegamente nos políticos e não confie cegamente no governo. O dinheiro é seu e não é de um político. É que nem você depositar no caixa eletrônico e aplaudir quando o caixa eletrônico devolve teu dinheiro para você. Não faça isso. Mais uma vez, muito obrigado. Este foi Dadá Westphal, coordenador regional do Novo e também pré-candidato a prefeito de Chapecó pelo partido, que falou da organização partidária para o pleito de outubro. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!